Hoje vamos falar sobre personalidade. Personalidade, temperamento e caráter. Temperamento, personalidade e caráter são palavras utilizadas com frequência desde a antiguidade, porém seus significados quase sempre são confusos e ou utilizados de forma errônea. Há cerca de 2.500 anos, Hipócrates, considerado o pai da medicina, classificou o temperamento da espécie humana em 4 tipos básicos: sanguíneo, típico de pessoas de humor variado; melancólico, característico de pessoas tristes e sonhadoras; colérico, peculiar de pessoas cujo humor se caracteriza por um desejo forte e sentimento impulsivo, com predominância da bile; fleumático, encontrado em pessoas lentas, apáticas de sangue frio. A palavra temperamento tem sua origem do latim. Representa a peculiaridade e intensidade individual dos afetos psíquicos e da estrutura dominante do humor e motivação. Atualmente, o que mais se assenta a respeito do temperamento é que certas características são decorrentes do processo filosófico do sistema linfático, bem como a ação endócrina de certos hormônios. Assim, pode-se explicar a genética e a interferência do meio sobre o temperamento de cada pessoa. Então, poderíamos definir temperamento como sendo uma disposição inata e particular de cada pessoa, pronta a reagir aos estímulos ambientais. É a maneira de se agir da pessoa, geneticamente determinada, o aspecto somático da personalidade. O temperamento pode ser transmitido de pais para filhos, porém, não é aprendido, nem pode ser educado. Apenas pode ser abrandando em sua maneira de ser, o que é feito pelo caráter. De acordo com Reichen, 1995, o caráter é um conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que especificam um modo individual de cada pessoa. Portanto, o caráter é composto da atitude habitual de uma pessoa e de seu padrão consciente de respostas para várias situações. Incluem aqui as atitudes e valores conscientes e estilo de comportamento, timidez, agressividade e assim por diante. As atitudes físicas, postura, hábitos de manutenção e movimento do corpo e a forma com que a pessoa se mostra ao mundo, com seu temperamento e sua personalidade. É por meio do caráter que a personalidade do indivíduo se manifesta. Portanto, conhecer o caráter de uma pessoa significa conhecer os traços essenciais que determinam um conjunto de atos. Desde o momento da fecundação, todas as informações genéticas do pai e da mãe passam ao novo bebê, constituindo seu temperamento. Ainda na gestação, o bebê aprende todos os estímulos promovidos do meio, sente e sofre com qualquer alteração sofrida pela mãe durante a gestação e gradativamente vai incorporando esses estímulos e organizando em seu mundo interno, que já estão contribuindo para a formação de sua personalidade. Os possíveis comprometimentos que porventura irá ter ao longo das etapas do desenvolvimento irão determinar as suas formas de agir e reagir perante a vida, constituindo assim o seu caráter. Então, cada pessoa assumirá uma forma definida de funcionamento, padrão típico de agir frente a mais inusitadas situações. Como exemplo, podemos pensar numa sala de aula cheia de alunos, onde, sem ninguém esperar, entra um bandido armado. É provável que todos se assustem, porém cada qual irá reagir com base à sua estrutura de caráter. Alguns desmaiam de medo, outros têm diarreia, sono, taquicardia, sudorese. Encontramos também aqueles que querem persuadir o bandido e os que tentam seduzi-lo, e os que preocupam em enfrentá-los, mesmo ele estando armado. É assim uma sucessão de comportamentos irá aparecer perante a mesma situação. A personalidade é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo,
pelas quais passa a criança desde a gestação para a sua formação incluem tanto os elementos geneticamente herdados, temperamento, como também o adquirido do meio ambiente no qual a criança está inserida. São várias as teorias que versam sobre a personalidade, tanto quanto as controvérsias, temas de discussão presentes em toda a história da filosofia, psicologia, sociologia, antropologia e medicina geral. Uma das escolas de grande destaque no estudo da personalidade foi a psicanálise, do Freud, que sustenta que os processos da inconsciência dirigem a grande parte do comportamento das pessoas. Outra escola importante foi a do americano B. Skinner, que sustenta a tese que a aprendizagem se dá pelo condicionamento. Compreender os aspectos e a dinâmica da personalidade humana também não é tarefa simples, visto a complexidade e a variedade de elementos que circunda, gerados por diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Com relação aos aspectos sociais, quanto mais complexa e diferente por cultura e organização social que a pessoa estiver inserida, mais complexa e diferenciada ela será. Do ponto de vista biológico, a pessoa já traz consigo os seus genes, diferentes da tendência, interesses e aptidão, que também são formados pela combinação dinâmica entre diversos fatores hereditários e uma infinidade de influência sociopsicológica que recebe do meio ambiente. Este é Fernando Filho, 1992. Então, podemos dizer que a personalidade é formada por dois fatores básicos. Hereditário são os fatores que são determinados desde a concepção do bebê. É a estrutura, cor dos olhos, da pele, temperamento, reflexos musculares e vários outros. É aquilo que o bebê recebe de herança genética dos seus pais. Ambientais são aqueles que também exercem uma grande influência, porque dizem respeito à cultura, hábitos familiares, grupos sociais, escola, responsabilidade, moral e ética. São experiências vividas pela criança que irão dar suporte e contribuir para a formação da sua personalidade. Mesmo que alguns traços possam ser parecidos com outras pessoas, a personalidade é única. Ela se apoia em uma estrutura biopsicossocial. É dinâmica, adaptável e mutável. Para se falar de personalidade, é preciso entender o que vem a ser um traço de personalidade. O traço é um aspecto do comportamento duradouro da pessoa. É a sua tendência à sociabilidade ou seu isolamento. É a desconfiança ou a confiança nos outros. Um exemplo: lavar as mãos é um hábito. A higiene é um traço, pois implica em manter limpo regularmente escovados os dentes, tomando banho, trocando as roupas, entre outras coisas. Pode-se dizer que a higiene é um traço da personalidade da pessoa, depois que os hábitos de limpeza se arraigaram. O comportamento final de uma pessoa é o resultado de todos os traços de personalidade. O que diferencia uma pessoa da outra é a amplitude e intensidade com que cada traço é vivido. Por convicção, o diagnóstico só deve ser dado ao adulto ou no final da adolescência, pois a personalidade só está completa nessa época. Na maioria das vezes, os diagnósticos de distúrbios de conduta na adolescência e pré-adolescência são outros. Situações, sentimentos e lembranças representam algo diferente para diferentes pessoas. Por causa das nossas diferenças e percepções, a perda de um ente querido, por exemplo, costuma ser algo ruim para todos, mas mesmo assim representará algo diferente para cada um. Na verdade, mais importante que a própria realidade é a representação dos fatos dessa realidade. Afeto é qualquer estado que engloba sentimento e emoção, ou seja, é um conjunto de estímulos que chegam ao nosso mundo interior e recebem significados. Os dois afetos básicos são amor e ódio. São nossos afetos que dão colorido à nossa vida e expressam nosso desejo. Sonhos, fantasias, medos, conflitos, passado, presente, futuro. São nossos afetos que determinam o nosso comportamento.
Sentimento é um estado afetivo complexo e duradouro, ligado a certas emoções ou representações. As vivências produzem sentimentos no ser humano, que se manifestam de forma diferente em cada um, que variam de acordo com a sensibilidade, ansiedade, temperamento, raiva, entre outras coisas. A emoção é um estado de excitação física e psíquica acompanhada de breves reações em resposta a um acontecimento inesperado. Elas podem ser positivas e negativas, dependendo como ocorre. O momento em que acontece é o modo com que chegam a ser decodificadas de acordo com a experiência da pessoa. Algumas emoções podem ser vistas como positivas e negativas, como choro, riso. Em toda conduta, nunca há uma ação puramente intelectual. Assim, não há atos que sejam puramente afetivos. O aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual. Ele pode acelerar ou diminuir o ritmo do desenvolvimento. Ele pode determinar sobre os conteúdos e a afetividade intelectual. Se concentrarão. Ansiedade. Uma das maiores problemas da mente é encontrar meios para resolver ou amenizar a ansiedade. Ansiedade é um aumento esperado ou previsto de tensão e pode aparecer de uma situação real ou imaginária. A ansiedade é uma sensação que se manifesta através de vários sintomas. Faz parte da vida das pessoas, principalmente moradoras aos centros urbanos. Sintomas físicos: falta de ar, taquicardia, nervosismo, suores, problemas digestivos, prisão de ventre, enjoo, gases, fome exagerada, falta de apetite, entre outras coisas. Esses sintomas indicam que seu emocional não está bem, portanto, não adianta tratar a causa emocional que gera essa ansiedade. Sintomas psicológicos, medo sem sentido, sentimento exagerado de irritação, ingestão exagerada de bebida alcoólica ou calmantes, mania de perfeição, medo de crítica, medo de errar, sentimentos de inveja e etc. Aprender a lidar positivamente com nossas ansiedades, não mascarando nossos sentimentos, mas tendo que entender as causas deles. Se a ansiedade não for entendida, resolvida ou descarregada, poderá ameaçar o corpo e a mente através da negação ou da formação da situação, e é isso que damos o nome de mecanismo de defesa. Todos os mecanismos de defesa podem ser encontrados em pessoas saudáveis e a sua presença excessiva é, via de regra, indicação de possíveis problemas neuróticos. Repressão afasta da consciência uma ideia que provoca ansiedade, contudo, o material reprimido continua fazendo parte da mente, exigindo uma grande quantidade de energia para mantê-lo. Exemplo, doenças psicossomáticas. Também é possível que o avanço excessivo, as fobias, a impotência ou a frigidez derivem dos sentimentos reprimidos. Negação é a tentativa de não aceitar a consciência algum fato que perturba o ego. Os adultos têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não são de fato do jeito que são, ou na verdade nunca aconteceram. A notável capacidade de lembrar-se incorretamente de fatos é uma forma de negação encontrada com a maior frequência. Racionalização é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para o pensamento e ações inaceitáveis. Formação reativa. Inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo. Com outros mecanismos de defesa, as formações reativas são desenvolvidas em primeiro lugar na infância. Projeção é o ato de atribuir a uma pessoa, animal ou objeto as qualidades, sentimentos ou intenção que se originam de si próprio. Regressão é um retorno ao nível do desenvolvimento anterior a um modo de expressão mais simples ou mais infantil. Sublimação. A energia dos impulsos instintivo constrangedores é canalizada para atividades socialmente reconhecidas. Deslocamento. É um mecanismo psicológico de defesa onde a pessoa atribui a sua intenção para outra, mais aceita socialmente. Fantasia. Satisfação ilusória para desejos que não podem realizar. Em dose exagerada, a pessoa pode se desviar da realidade, acostumando-se a um mundo irreal,
sentindo dificuldade de viver a sua realidade. Fuga. O indivíduo não procura obter satisfação das suas necessidades, pois ele se recua a participar a qualquer situação que possa provocar fracasso. Quando somos submetidos a constante frustração, aprendemos a encarar tudo que pelo lado negativo e a esperar o pior. As formas mais comuns da fuga são o isolamento, a fantasia e a timidez. Pessoas que possuem um complexo de inferioridade podem desenvolver esse mecanismo de defesa por não se acharem capazes. A fuga também está presente no alcoolismo ou no uso de drogas, e até mesmo na ingestão de doce ou de alimentos. Sentimento de culpa. Quando a pessoa faz ou pensa em algo que contraria a sua consciência, é denominado, por exemplo, culpa ou ódio de si mesmo. O complexo de culpa é uma espécie de termômetro que indica que a pessoa autoestima está ameaçada. Para fugir dessa situação, que é dolorosa, a pessoa desenvolve um mecanismo de defesa. A personalidade é formada por dois fatores genéticos hereditários, e é através dela que interagimos com o universo à nossa volta e as pessoas nos reconhecem. São nossos afetos que expressam o que estamos sentindo na vida. O aspecto afetivo pode prejudicar ou estimular o desenvolvimento de uma pessoa. A ansiedade prejudica a nossa forma de sentir e ver uma situação, podendo se tornar síndrome do pânico. Desencadeia sintomas físicos e psicológicos. Se não for compreendida e controlada, pode se transformar em mecanismos de defesa que são utilizados para deformar a realidade e amenizar o sofrimento.